porque essa aula de hoje vai literalmente levar você e a sua loja para o próximo nível. Bora lá! E pela primeira vez, gente, pela primeira vez, eu vou entregar esse mapa online para vocês que estão aqui. Eu sei que muitas vezes o varejista, ele não tem qualidade de vida para fazer o negócio dar certo. Não tem tempo com a família, porque ele trabalha demais. Ele não tem como tirar umas férias, porque não tem como a loja funcionar sem que ele esteja lá. Esse varejista, muitas vezes, ele está abrindo mão dos sonhos pessoais dele, da casa própria, das viagens, para investir cada vez mais dinheiro no negócio, acreditando que é o dinheiro que vai resolver, que é o dinheiro que vai fazer o negócio ir para o próximo nível. E nessa noite eu quero mostrar para você que sim, que o dinheiro é importante para levar a sua loja para o próximo nível, mas ele não é tudo. Eu quero compartilhar com vocês um depoimento de uma mulher que passou pelo nosso método, que entendeu, mudou a visão dela e com o mesmo segmento, com os mesmos produtos, ela conseguiu dobrar o faturamento dela. Eu trabalho com a Lili Papelaria, que é um empreendimento novo. E para falar aqui com a ajuda da Priscila e do Instituto, lucro, ele dobrou. A ajuda dela foi primordial. A Bia, ela tem uma papelaria, que a gente fala de papelaria fofa, né? E que ela conseguiu mudar a visão dela em relação ao negócio dela. Então, ela tinha um pensamento de, eu sou pequenininha, então isso não funciona. E quando ela pegou o nosso método e aplicou, ela entendeu que não interessa o tamanho que ela seja, o que importa é a mentalidade dela. Por quê, gente? Porque hoje, o resultado que você tem na sua empresa é reflexo de quem você é. O resultado que você gera no seu negócio, na sua loja hoje, é reflexo da sua mentalidade. E essa aula hoje, ela vai te proporcionar uma expansão de mentalidade para que você possa verdadeiramente enxergar oportunidades onde você não via antes. Antes de eu começar a falar do nosso mapa, eu vou compartilhar telas com vocês, planilha com vocês, para que vocês entendam a jornada que eu percorri até aqui, para que eu faça o que eu faço hoje. Meu nome é Priscila Guscuma, eu tenho 38 anos e eu sou empresária. Antes de eu ser mentora, antes de eu ser treinadora, eu sou empresária, eu sou empreendedora. E eu costumo dizer que o maior empreendimento que eu construí na minha vida é o meu empreendimento chamado família. E assim como vocês, também tem um empreendimento que não tem preço, que é a família de vocês. Antes de eu ter a minha família, esse grande empreendimento que eu tenho hoje, um empreendimento que eu invisto, que eu me dedico, que eu coloco metas, que eu realmente invisto cada vez mais para que eu possa proporcionar segurança, conforto e crescimento para minha família. Antes de ser empreendedora da minha família, eu comecei a empreender muito jovem, né? Eu comecei a empreender com 23 anos de idade. Eu costumo dizer que nós não somos educados para empreender. Se você se lembrar, quando você era criança, o que os seus pais diziam, o que as pessoas diziam era: estuda para arrumar um bom emprego. Então, automaticamente, nós somos condicionados para estudar e arrumar um bom emprego. E não estudarmos para gerarmos bons empregos. Nós não fomos educados, a nossa cultura não educa pessoas para serem geradores de empregos. E é por isso que eu vejo que muitos empresários, assim como eu lá atrás, eles vão na tentativa e erro e acabam perdendo não só o sonho, mas também acabam perdendo dinheiro, acabam perdendo saúde e o patrimônio maior que eles têm, que é a família. Eu venho de uma família muito simples, de uma família muito humilde. Eu cresci numa cidade chamada Itaquaquecetuba. Quem conhece Itaquá aí, gente? Já vi, tem Douglas ali de Itaquá, né? Eu cresci numa cidade chamada Itaquaquecetuba. Hoje eu tenho a honra de viajar o Brasil inteiro ministrando palestras e treinamentos. E sempre quando eu falo que eu nasci em Itaquaquecetuba, sempre tem alguém que conhece, né? E aí eu não entendia, gente, como assim, né? Uma vez eu estava lá na palestra, lá no Espírito Santo, alguém disse que conhecia Itaquaquecetuba. Eu falei, como assim? Aí o rapaz falou assim, porque o Raul Gil
falava para as crianças repetirem Itaquaquecetuba, por isso que Itaquaquecetuba é famoso. Falei, agora eu entendi. E eu cresci numa família muito simples, uma família muito humilde, e a minha mãe sempre foi o maior exemplo de empreendedorismo que eu tive na vida. A minha mãe, casada com meu pai, mãe de 3 filhos na época, né? Ela vendia de tudo, gente. A minha mãe vendia revista, a minha mãe vendia roupa, vendia de tudo para que ela tivesse uma renda extra. E ela também, quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, ela resolveu fazer um curso de cabeleireira, onde ela começou a arrumar o cabelo das clientes dentro da cozinha de casa. Eram 2 cômodos de telhas que nós morávamos, e ali começou a minha mãe. E eu, criança, acompanhava tudo aquilo. Quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe abriu o primeiro comércio dela, que foi um salão de cabeleireiro. E ali eu ajudava minha mãe. Então eu lavava o cabelo das clientes, eu varria o salão, e ali eu fui começando a ter um contato com o mundo dos negócios, com os clientes. E eu sempre tive um desejo muito ardente de conhecimento, eu sempre queria mais. Aos 15 anos de idade, eu fui para o mercado de trabalho e eu tive minha primeira experiência como operadora de telemarketing. Então, fui atuar na área de vendas, fui atuar com o público. E quando eu estava terminando ali o ensino médio, me deu muita vontade de fazer uma faculdade. Eu era de uma família muito simples, muito humilde, onde ninguém, nem da família do meu pai, nem da família da minha mãe, tinha pisado na universidade. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na minha mãe e disse assim, mãe, eu quero fazer uma faculdade. E minha mãe disse assim, filha, isso não é pra gente. Ninguém da minha família, nem da família do seu pai, nunca pisou numa faculdade. Isso não é pra gente, para de se iludir. O meu pai, quando eu fui falar para ele, pai, eu quero fazer uma faculdade. Meu pai falou, filha, você é muito nova. Você tem a vida inteira pela frente. No momento eu fiquei muito magoada, porque eu esperava, claro, o apoio dos meus pais. Mas depois de um tempo eu fui entender que eles estavam apenas me protegendo de todos os desafios que eu ia enfrentar na minha vida. E a única coisa que eu me perguntava é como que eu posso pagar essa faculdade. E eu consegui um emprego de ajudante geral numa fábrica que eu ganhava um salário mínimo, que não pagava toda a faculdade. Então, aos finais de semana, eu ajudava a minha mãe no salão de cabeleireiro e ali eu ia tendo uma renda extra para que eu pudesse pagar minha faculdade. A minha primeira faculdade foi jornalismo, eu consegui me formar em jornalismo e foi um processo bem desafiador para que eu chegasse lá. Mas eu sempre digo que me manteve firme diante de todos os desafios que eu enfrentei, foi ter clareza de onde eu queria chegar. E eu me formei em jornalismo, e aí dentro desse processo, eu trabalhei mais ou menos em 3 empresas no processo da faculdade, nesse período da faculdade, e ali eu fui tendo várias experiências na área de vendas, na área de lideranças, e eu passei por 3 empresas que foram uma escola para mim. Eu sempre digo que as pequenas empresas, gente, é uma verdadeira escola. Por quê? Porque nós vamos ter que aprender a fazer de tudo. Então, você que é do varejo, você que tem uma loja pequena, a tua loja é a maior escola que um colaborador pode ter, porque ele vai ter que aprender a vender, vai ter que aprender a operar o caixa, vai ter que aprender a fazer reposição, vai ter que aprender a fazer layoutização de loja, vai ter que aprender a organizar a gôndola. Então, a maior escola que um profissional pode ter é trabalhar numa pequena empresa. Desde que você esteja aí no seu negócio com as pessoas certas, que tenham o quê? Disposição. Muitas vezes, os empresários e as empresárias, eles querem o quê? Eles querem pessoas prontas, que saibam tudo. Só que muitas vezes as pessoas prontas, elas não têm uma coisa muito importante, que é a disposição em fazer. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, quando a gente estiver dentro do nosso mapa sistêmico de varejo. E aí eu terminei minha faculdade, e eu tinha um desejo muito grande de exercer minha profissão. Só que aí, aquilo que eu ganhava no mundo corporativo não se pagava quando eu fosse começar ali a atuar como jornalista. Então, eu tive a minha primeira frustração profissional,
que eu estudei 4 anos para ter aquele certificado, para ter aquele diploma, e eu não consegui me posicionar no mercado. E aí eu continuei trabalhando na área de vendas, liderando equipes, liderando pessoas, e foi então que no ano de 2009 ali, eu falo que o bichinho do empreendedorismo me mordeu. E me mordeu pela necessidade de querer fazer algo diferente, de querer algo a mais. Eu sempre falo, gente, que quando o bichinho do empreendedorismo morde, nós queremos 2 coisas na vida. Vou escrever aqui no meu flip chart, tá? Quando nós resolvemos empreender, nós queremos ter mais tempo e nós queremos ter mais dinheiro. A maioria das pessoas, quando elas resolvem empreender, elas querem ter mais tempo e mais dinheiro. E eram as 2 coisas que eu queria ter como empreendedora. Tempo, de ter liberdade, e dinheiro. Só que também são as 2 coisas que nós não vamos ter quando nós começamos a empreender. Quem sabe do que eu estou falando, manda no chat aí eu. Eu sei, Pri, eu sei do que você está falando. Pois é. Então, lá em 2009, quando eu resolvi abrir minha primeira empresa, eu queria ter tempo e dinheiro. E eu descobri lá dentro, quando eu já tinha uma empresa, que as 2 coisas que eu menos tinha era tempo e dinheiro. Por quê? Porque eu trabalhava 12, 15 horas por dia. Eu trabalhava de segunda a segunda. Eu não tinha férias. Eu não tinha 13º. Na verdade, naquele momento, eu não tinha criado uma empresa. Eu tinha criado um subemprego para mim. Com 2 anos de empresa, eu já tinha 7 colaboradores. Com 2 anos de empresa, eu tinha 7 colaboradores. Essa minha primeira empresa foi uma agência de marketing. Com 2 anos, eu tinha 7 colaboradores. Mesmo tendo colaboradores na minha empresa, eu ainda fazia tudo. Eu fazia questão de varrer o chão. Eu queria limpar o balcão. Eu chegava mais cedo, eu saía mais tarde que todo mundo, porque naquela época eu acreditava que era o olho do dono que engordava o boi. Então eu criava um bando de gente competente no meu negócio, porque eu não sabia delegar, eu não sabia direcionar as pessoas. Eu costumo dizer que a minha empresa começou assim, ó, do zero. Era eu, um notebook e a vontade de fazer aquele negócio dar certo. Em 2 anos eu tinha uma equipe de 7 pessoas e com 2 anos de empresa eu quebrei a minha empresa pela primeira vez. E foi muito desafiador. Por quê? Porque eu não sabia lidar com aquilo. Eu não sabia com quem compartilhar. Eu não conseguia falar para minha família o que estava acontecendo porque eu tinha vergonha de falar que eu tinha fracassado, que não tinha dado certo. Porque a coisa que as pessoas mais diziam para mim era: vai arrumar um emprego, para de ser doida. Quem sabe do que eu estou falando, gente? Manda aí no chat. Quantas vezes as pessoas falam para você: para de loucura, para de ser doido, para de ser doida, isso não dá certo. Era o que eu mais ouvia, então não tinha com quem compartilhar. E eu me lembro uma vez que eu acordei pela noite e eu chorava demais. Eu chorava muito, assim, sabe? Muito mesmo, porque eu não sabia o que fazer. Sabe aquele momento que chega, que você não vê luz no fim do túnel? Eu me sentia dessa maneira. Eu não via uma luz no fim do túnel. Eu não tinha com quem conversar, com quem compartilhar. E aí, nesse momento, eu comecei a falar com Deus. Assim, Deus, se eu desistir desse sonho, eu não estou só desistindo de mim. Eu estou desistindo dessas 7 pessoas que trabalham comigo. Essas 7 pessoas têm família. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer? E foi a primeira vez, meus amores, que eu comecei a entender o seguinte. É como se tivesse vindo uma iluminação mesmo, sabe? Na minha mente, dizendo assim: como pode? E aí eu vou trazer essa reflexão para vocês, que eu tive lá em 2011. Como pode empresas do mesmo segmento ter resultados tão diferentes?
Então, vamos lá. A gente tem aqui açougue, loja de conveniência, loja de roupas, papelaria. Vão colocando os segmentos aqui. Para mim, vão colocando aqui. Como pode ter um açougue super lucrativo, que tem sucesso, e um que não tem no final do mês dinheiro para pagar as contas? Como pode um empresário conseguir prosperar, ter mais de 10, 20 unidades de loja, e o empresário não conseguir manter nem sequer uma loja? Eu comecei a me questionar qual é a diferença entre os empresários que dão certo e aqueles que não dão certo. Por que eu não estava dando certo? Eu trabalhava pra caramba, eu trabalhava 12, 15 horas por dia, de segunda a segunda. Não era falta de trabalhar. E talvez muitos de vocês que estão assistindo essa aula, você não tem resultado, não é porque você não trabalha. Muito pelo contrário, você trabalha muito. E aquilo começou a ficar muito na minha mente. Foi quando eu comecei a ficar viciada em histórias de empreendedores de sucesso. Só que lá em 2011, gente, não tinha tanta informação que tem na internet hoje. Os vídeos do YouTube era mais ou menos que a gente achava alguma coisa. Então, eu tive que ler muito para entender. E naquela ocasião, o que eu aprendi? Que existiam algumas habilidades fundamentais para o empresário ter resultado. E uma delas é saber lidar com os números, coisa que eu não sabia. Eu era pessoa de vendas, eu era a mente criativa da empresa, mas eu não tinha metas na minha empresa. Eu não tinha uma tabela de preços na minha empresa. Eu dava preço conforme a cara do cliente. Eu não tinha um sistema na minha empresa, não tinha um mínimo de organização. E foi então que eu comecei a buscar conhecimento e capacitação para que eu pudesse desenvolver as habilidades para ser uma grande empresária. E tem uma frase, né, que eu gosto demais, que é da Luísa Trajano, da dona da Magazine Luiza, que ela diz assim, ó, se você for, escrevam essa aí, gente, se você for um péssimo CPF, você será um péssimo CNPJ. E eu era uma péssima CPF. Eu mal abria as faturas do meu cartão de crédito. Eu negligenciava os números, eu não queria olhar. Como que eu colocava preço nas coisas? Ah, isso custa tanto, então eu quero 50% de lucro, então eu jogo. E no final do mês, as contas não fechavam. Então aqui eu entendi o seguinte, que eu estava pagando para trabalhar, que eu precisava tomar uma decisão. Só que eu comecei a me questionar. Eu tinha pago um preço muito alto para chegar lá. Eu abri mão da minha saúde, eu abri mão dos meus relacionamentos, do meu lazer, da minha família. Eu era uma pessoa sozinha, eu era uma pessoa vazia. Porque a minha vida foi fazer aquela empresa dar certo. E chega um momento da vida que quando você entra na zona de conforto, porque você acha que está tudo bem, é como se você subisse na montanha-russa e você tivesse que apertar os cintos para começar a descer. Só que eu não tinha essa consciência. Então, eu decidi curtir a minha vida. Então, eu delarguei a minha empresa na mão de pessoas que não eram capacitadas. Eu não tinha processos claros na minha empresa. Eu não tinha metas de vendas por produtos, por categorias. Eu simplesmente deixava as coisas acontecerem. E quando eu passava pela empresa, porque eu não tinha mais uma rotina de ir para a empresa, eu passeava na minha empresa, era só para pegar dinheiro e viver a minha vida ideal. E o que aconteceu, gente? Não é surpresa para ninguém. Pela segunda vez, eu quebrei a minha empresa. Porque o resultado que nós temos na nossa empresa é nossa responsabilidade. Eu costumo dizer que nesse segundo momento, eu era a dona rica da empresa pobre. E tem muitos varejistas vivendo assim. Vivendo uma vida que não condiz com o resultado que a empresa gera. Vive o padrão de vida
que não cabe. Então, a empresa banca o padrão de vida daquele empresário, daquela empresária. E era isso que eu vivia. Então, eu dizia que a minha empresa não dava dinheiro, que a minha empresa não dava lucro. Mas, no final de semana, para onde eu ia com o cartão da empresa para gastar. E o cartão sempre passava. E nesse segundo momento, foi um momento ainda mais desafiador. Porque quando você erra uma vez, tudo bem. Mas quando você erra pela segunda vez, por negligência, por procrastinação, por preguiça, é muito mais doloroso. E eu tinha errado feio. Nessa época, eu fiquei com dívidas astronômicas que passavam a faixa dos 300 mil reais. Para mim, na época, era um valor astronômico, tá bom? Hoje, para mim, isso para mim é tranquilo. Tranquilo, porque esse resultado praticamente eu faço todo mês na minha empresa de faturamento. E eu tinha um acúmulo de dívidas nesse valor. Então, eu sempre digo, se você chegou nessa aula aqui, se você está assistindo essa aula aqui, nada é por acaso. Existe um propósito maior em você estar aqui. E naquela ocasião, que a Priscila estava quebrada, que a Priscila não sabia o que fazer, um amigo meu me chamou, há muito tempo ele não falava comigo, me chamou conversando no Skype comigo. E aí, Pri, como você está? Eu disse, tá tudo bem. Porque quando a gente tá lascado, né, gente? A gente não quer falar para as pessoas que a gente tá lascado. A gente fala, tá tudo bem. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu falei para ele, Rafa, não tá nada bem. A minha empresa está quebrada, eu tô devendo, eu não sei para que pedir ajuda, eu não tenho vontade de levantar da cama de manhã, eu não sei o que eu fazer. E aí ele me fez 3 perguntas. E essas 3 perguntas eu quero fazer para vocês também. A primeira pergunta que ele me fez é: como você enxerga a sua empresa nos próximos 5 anos? Quais são as metas, os objetivos que você quer alcançar nos próximos 5 anos? Eu não tinha resposta. Segunda pergunta que ele me fez: como você se enxerga daqui a 5 anos na sua vida? O que a Priscila quer alcançar? O que ela quer realizar pessoalmente para ela? Eu não tinha resposta para isso. E a terceira pergunta que ele me fez foi: o que te trouxe até aqui? De onde você saiu para você chegar aqui e construir essa empresa? Qual foi o talento? Qual foi a força que te fez chegar aqui? E eu também não tinha resposta para isso. E muitas vezes são 3 perguntas fundamentais para trazer a nossa mente para o eixo e pensar na solução. Porque hoje, se você está passando um desafio na sua empresa, é porque você parou de colocar metas e objetivos para crescer a sua empresa. Porque se hoje você está se sentindo uma pessoa vazia, sem propósito, perdida, é porque você deixou de colocar metas e objetivos para a sua vida pessoal. Por quê? O que vai realizar o nosso padrão de vida ideal é o que a gente gera de resultado para a nossa empresa. Não existe outro caminho para quem empreende prosperar, a não ser através do seu próprio negócio. As duas coisas precisam andar juntas. Conforme a minha empresa cresce, eu cresço também. Conforme a minha empresa prospera, eu prospero também. Esse é o maior pagamento que o varejista, que o empresário, que a empresária pode ter do seu negócio, é a prosperidade, para que você possa comprar sua casa própria, para que você possa andar no carro que você quiser, para que você possa viajar para onde você quiser, para que você possa dar segurança, conforto para a tua família, para que você possa garantir o seu futuro. É através do seu negócio. E eu não tinha nenhuma dessas respostas, mas aquele dia ficou muito claro o porquê que eu entrei numa zona de conforto, o porquê que eu parei de crescer, o porquê que eu parei de me mover, porque eu não tinha mais propósito no meu negócio. E o que vai te colocar em movimento é o propósito. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, de como você pode ampliar a tua clareza para construir ou renovar os propósitos do teu negócio. Existem 2 tipos de empreendedores. Aqueles empreendedores que começaram pelo amor. Eu gosto dessa área, eu quero empreender nessa área, algo que eu sou apaixonada. Por exemplo, eu conheço uma moça
que ela tem uma loja de roupas grandes tamanhos, que é o plus size, né? E ela é apaixonada pelo negócio dela, de ver a satisfação da cliente dela, que independente do peso, do padrão físico, sai de lá bem realizada, bem sucedida. Então ela resolveu empreender nessa área. E existe um outro tipo do empreendedor, que é o da dor, aquele que começa a empreender pela necessidade. Ou ele perdeu a renda, ou ele precisa completar a renda, então ele precisa fazer alguma coisa. Então são esses dois padrões. Começa a empreender pelo amor ou pela dor. E algumas pessoas dizem assim, Pri, qual é o empreendedorismo que dá mais certo? Os dois podem dar certo. O que vai depender é o que você faz dentro do seu negócio. O quanto você está disposta a aprender, a se inovar, a acompanhar o mercado, tá? E aí, mais uma vez, eu fui buscar o quê? Autoconhecimento, fui buscar cursos, formações, treinamentos, para que eu pudesse verdadeiramente sair daquela situação. Então, mais uma vez, eu dei vários passos para trás para poder dar vários para frente. Eu tinha uma equipe de 15 pessoas, eu reduzi para 5 pessoas. Eu saí de um prédio de 3 andares e fui para uma garagem na casa dos meus pais. E eu comecei, literalmente, do menos 300, né? Foi do zero, não, foi do menos 300 mil. Mas eu tinha uma coisa que eu não tinha encontrado há muito tempo, que era a paz. Que era bem-estar, em começar de novo. E aí nós voltamos a crescer. Em 2015, 2016, nós fomos certificados pela Google Brasil, pela melhor agência do Alto Tietê. Nós éramos a única agência certificada da Google. E ali, a nossa história começou a mudar. E dentre essa jornada, da minha agência de marketing, depois da certificação da Google, um segmento que eu sempre estive muito próxima foi o varejo. Eu ia lá vender projetos de marketing para o varejo. Só que eu entendi, né, depois desse período, que o marketing só potencializava aquilo que os meus clientes tinham. Então, se você tem um supermercado, se você tem uma perfumaria, se você tem um açougue, se você tem uma loja de roupa, uma loja de conveniência, e muitas vezes você fala assim, eu preciso investir no marketing. Precisa. Mas o marketing só vai potencializar o que você tem. Se você tem um mau atendimento, o marketing bom vai te trazer mais volume e o seu atendimento vai piorar. Se você tem uma qualidade ruim na sua entrega, no seu produto, o marketing vai potencializar isso. Se você tem um atendimento ruim, se você tem conflitos internos na sua empresa, o marketing só vai potencializar isso. Então, quando eu vendia o projeto de marketing para os meus clientes, eu oferecia para eles também um treinamento para a equipe deles. E foi assim que eu iniciei na área de treinamento de varejo. E o primeiro treinamento que eu comecei a ministrar foi o Elite de Vendas, que eu comecei a ministrar no varejo. E depois eu percebi que não era apenas trabalhar a equipe que trazia o resultado. Por quê? Porque eu ia lá, fazia o treinamento, a equipe ficava com sangue no olho, mas depois voltava ao normal. Porque a Priscila não estaria todos os dias dentro daquele varejo, motivando e engajando aquela equipe. O que precisava, na verdade, era mudar a visão do dono. O que precisava naquele momento era o dono expandir a visão de negócio dele. Porque não adiantava eu chegar lá e falava para a equipe, bora vender, tal. E aí o dono, no dia a dia, ele ficava trancado numa sala, no escritório, e não estava ali para fazer o negócio performar. Então foi ali em 2016 que eu comecei essa jornada muito forte de treinamentos para varejo. Em 2018, eu fundei o Instituto Buscuma, que é a minha empresa atual de treinamentos, de mentorias, e eu já mentorei mais de 490 empresas, dentre as maioria delas na área do varejo. Em 2020, nós lançamos a Mentoria Estratégica Corporativa Varejo, onde eu desenvolvi um mapa sistêmico do varejo, que eu vou compartilhar agora com vocês. Em 2020 também, que eu estava envolvida completamente na área do varejo, que eu comecei verdadeiramente a respirar varejo. Lembra o seguinte, gente, 2020, o que a gente teve em 2020? Coloca no chat para mim enquanto eu tomo uma água. O que aconteceu em 2020? Em 2020 aconteceu a pandemia, e foi justamente o ano que nós lançamos a mentoria para varejo,
para ajudar os nossos clientes varejistas a sofrer menos impacto possível. Então, esses varejistas, eles continuaram vendendo mesmo com a porta fechada, abriram novos canais de vendas, conseguiram reestruturar os seus negócios e conseguiram ter muitos resultados. Então, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 anos de aplicação da nossa metodologia, tanto presencial, tanto online. Foi quando eu comecei a atender varejos do Brasil inteiro, de todos os segmentos, pós de combustíveis, loja de conveniência, supermercado, loja de roupa, perfumaria, material de construção, ferragens, tudo que vocês possam imaginar, aplicando o nosso método, tá? Que é parte dele que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Quem não está dentro do grupo, depois a gente coloca o link aí para vocês entrarem. Essa é uma planilha que ela começa a trazer um olhar sistêmico do nosso negócio. Depois de tantas experiências que eu tive no varejo, eu falei assim, meu Deus, tem que ter uma forma de a gente entender se esse varejo dá resultado, se esse varejo não dá resultado. Se esse varejo dá lucro ou se esse varejo não dá lucro. E qual foi a forma que eu encontrei? Primeira coisa que você tem que ter consciência. Quantos metros quadrados tem a sua loja? Quantos metros quadrados tem a sua loja? Esse primeiro quadrante aqui, ó. Então, já pode marcar aqui no chat, marca no seu papel também, que nós vamos fazer isso juntos, tá bom? Quantos metros quadrados tem a sua loja? 50, 30, 70, 80, 200 metros quadrados? Pri, eu não faço nem ideia. Então, amanhã, a primeira tarefa que você vai ter é pegar uma trena, uma fita, seja o que for, e vai medir a tua loja. Pri, como que eu meço? Você vai medir a área de vendas. Primeira coisa que você vai fazer é medir a área de vendas, tá bom? Quantos metros quadrados tem na sua loja? Então, vai pegar comprimento, profundidade, vai encontrar lá quantos metros quadrados tem a sua loja. Quando você encontra quantos metros quadrados tem a sua loja, na segunda aba aqui, depois eu vou compartilhar essa planilha lá no nosso grupo. Essa é uma das planilhas que vai ficar disponíveis para vocês. Na segunda aba, você vai colocar qual que é o seu faturamento mensal. Alguns de vocês responderam a nossa pesquisa que nós mandamos. Quem não respondeu, responde, gente, porque eu vou trazer mais materiais sobre aquilo para vocês, sobre as respostas de vocês. Então, aqui a gente tem o exemplo da loja 1, que ela tem 50 metros quadrados, ela fatura R$9.000 por mês. Então, ela está faturando R$180 por metro quadrado. A planilha vai fazer essa conta automaticamente para você. Essa loja, ela tem de despesa mensal, que ela paga de contas, R$14.000. Ela tem de despesa por metro quadrado R$280. Ou seja, a despesa por metro quadrado é maior do que a receita por metro quadrado. Ela está dando prejuízo em R$100 por metro quadrado. No total do mês, ela dá R$5.000 de prejuízo. A gente tem um segundo exemplo aqui de uma loja de 30 metros quadrados. A Camila falou, minha loja de conveniência é bem pequenininha. Camila, essa fórmula ela funciona para uma loja pequena, para uma loja média e para uma loja grande, tá bom? Então, 30 metros quadrados, 20 metros quadrados, não interessa, a fórmula vai funcionar. O segundo exemplo aqui, nós temos uma loja que tem 30 metros quadrados, fatura R$20.000 por mês, ela tem um faturamento de R$666, ela tem de despesa 17.000, despesa por metro quadrado 566, ela dá R$100 de lucro por metro quadrado e ela gera de lucro total R$3.000 por mês. E a gente tem outros exemplos aqui de uma empresa de 70, de 80, vamos pegar essa de 200 metros quadrados, o exemplo 5? Tá? Esses aqui são exemplos reais, gente. Ó, uma empresa, 200 metros quadrados de loja, faturamento de 310 mil. Show de bola, né? Uma loja que fatura 310. Seria show de bola se ela não tivesse de despesa 360 mil.
Ou seja, a despesa é maior que o faturamento. É uma loja que dá prejuízo de R$250 por metro quadrado e ela fecha no negativo R$50 mil em média por mês. Então, aqui, gente, não é o quanto você fatura que interessa. É o quanto você gera de lucro. Só que aí, como uma métrica de vaidade é faturamento, né? Faturamento é venda, as pessoas falam, meu faturamento é X, meu faturamento é Y. Vamos lá. Tem uma outra matriz que no outro momento eu vou falar para você, porque ela está dentro do nosso programa Jornada de Sucesso. Essa outra matriz, que é complementar a esse mapa, ela mostra que se uma empresa está faturando menos de R$1.000 por metro quadrado, essa empresa não está nem pagando as contas. Marque essa daí. Se a sua empresa fatura menos de R$1.000 por metro quadrado, a tua empresa não está pagando as contas. Se a sua empresa fatura entre 1.500 e 2.000 por metro quadrado, ela começa a se pagar. Se a sua empresa ela começa a faturar acima de R$3.000 por metro quadrado, ela começa a gerar lucro. Mas é claro, gente, que vocês têm que olhar o quê? Não só o faturamento, mas a despesa também. Então, a planilha vai ficar disponível para vocês, para que vocês possam fazer esse olhar sistêmico. Por que é importante, na primeira coisa do nosso método, sempre olhar o metro quadrado da empresa? Porque muitas vezes os donos subestimam a sua capacidade. Eu chego numa loja que é pequena, vou pegar o exemplo da Camila, da loja de conveniência, tá bom? Um dos segmentos que eu sou muito apaixonada é o segmento de conveniência. Eu chego lá na loja da Camila. Você sabe, Camila, quantos metros quadrados tem na tua loja? Se você souber, coloca aí. Vamos supor que a loja da Camila tem 30 metros quadrados. Aí eu chego lá, é uma loja pequena, teoricamente. Só que aí ela tem gôndolas vazias, ela tem produtos que estão entulhados há muito tempo, que não vende. Ela tem uns cestões que ocupam muito espaço na área de vendas. Ela tem móveis ali que só estão ocupando espaço. Então, todas as vezes que você tem no seu ambiente tudo que não é vendável, você está diminuindo o seu potencial de faturamento por metro quadrado. Presta atenção. Todas as vezes que você tem isso na sua loja, produtos que não são vendáveis, você diminui a sua capacidade de venda por metro quadrado. Porque o cliente, quando ele chega na loja, ele passa, gente, por um processo, tá bom? Quando você tem um mapa da sua loja, você precisa ter uma visão de quais são os produtos mais estratégicos. Eu vou compartilhar outra planilha com vocês, que depois também eu vou colocar lá no grupo, para que vocês possam fazer esse diagnóstico amanhã, gente. Na prática, que vocês possam fazer esse diagnóstico. Até o momento, tem alguma dúvida ou alguma pergunta em relação ao metro quadrado, enquanto eu abro a outra planilha aqui? Vou compartilhar a outra planilha que vai ser o diagnóstico. Porque quando eu entendo do metro quadrado da minha loja, eu consigo ter um radar de como eu posso fazer para minha loja vender mais. Esse é um diagnóstico também que a gente desenvolveu dentro da nossa mentoria, que é o diagnóstico varejo que vende. E aí depois você vai preencher atende ou não atende aqui, tá bom? Possuímos cestos e carrinhos na loja, dependendo do seu segmento. Vamos supor, a Camila falou assim, olá, a Alexa falou assim, essa planilha ajuda quem vende no atacado? Ajuda sim. Porque no atacado também você tem uma área de vendas por metro quadrado. E aí você pode aplicar esse diagnóstico aqui, que eu vou passar para vocês terem uma noção do mapa, tá bom? Gente, é muito importante quando vocês forem ter essa visão por metro quadrado, pega uma sulfite mesmo. Deixa eu pegar uma folha aqui, ó. Pega uma folha, assim, ó. Desenha a sua loja. Quanto que eu tenho de frente, quanto que eu tenho de profundidade. E a gente vai entender um pouco mais aqui no diagnóstico, tá? Então, aqui, ó. A minha loja possui cestos e carrinhos. A Camila falou que a loja é pequena, 9 metros quadrados mais ou menos.
Tudo bem, tem cestos na entrada da loja que facilite para o cliente colocar produtos? Vocês sabiam que vocês poderiam vender até 30% a mais se você tivesse cesta e carrinhos disponíveis para os clientes? Tem um cliente nosso que ele fez uma mentoria em grupo, não foi nem individual, e ele tem farmácias. E eu falei dessa técnica das cestas para ele. Tem cesto no seu ponto de venda, no seu PDV? Ele falou assim, não, porque geralmente o pessoal vai no balcão, pede por farmacêutico. E eu falei para ele, Fernando, vamos testar? Você pode comprar 5 cestos e deixar na entrada da loja? Gente, passaram mais ou menos 20 dias, ele comprou mais 5. Ele chegou a ter 20 cestos na loja. E depois de 3 meses, ele fez o levantamento dos indicadores, ele aumentou em algumas categorias, perfumaria, por exemplo, na loja, em média 30% nas vendas, por ter um cesto na loja. Então, ter um cesto onde o cliente possa levar vai ajudar demais, tá bom? O Luiz Fernando falou assim, o que eu faço que o produto não vende? Tem alguma técnica? Tem, Luiz Fernando, a gente já vai falar sobre ela, tá? Então, vamos lá. Vai marcando aí, depois eu vou mandar a planilha para vocês, tá? Tem cestos e carrinhos? Atende ou não atende? Sinais de promoções, as cores amarelo, vermelho, branco, com letras maiúsculas. Quando o cliente entra na tua loja, os produtos têm aqueles splashes, sabe? Igual tem no supermercado. Gente, pode ser feito numa sulfite. Você pode imprimir preto e branco uma sulfite amarela, por exemplo, e colocar na sua loja. O cliente, ele tem radar por promoção. Você pode pôr lá. Tem sinais de promoções? Sinais de promoção sugerindo escassez, por exemplo, no máximo 5 por cliente ou por tempo limitado, porque as pessoas adoram, gente. Adoram produtos que são escassos, últimas unidades, promoção do dia. Tem isso. Aqui, os corredores da sua loja, eles estão amplos e livres de obstáculos. Quantas vezes nós vamos numa loja de varejo e ali tem um monte de caixa, gente, que os repositores largam pelo caminho, porque não terminou o abastecimento. Às vezes o cliente não consegue passar naquele corredor. Aí fala, a minha venda da categoria X caiu. Vai olhar aquele corredor todo obstruído, o cliente não consegue navegar ali dentro. As identificações dos corredores é de forma fácil e clara. Então, quando o cliente entra, ele sabe o departamento X é aqui, os produtos Y é ali. Tá muito claro, né? Olha lá, a Camila falou que não tem cestos, né? Bora providenciar, faz igual o Fernando da farmácia, começa com 5, Camila, 5 cestinhos, entra no Mercado Livre, vende baratinho lá, e você vai ver o quanto isso vai trazer de resultados para você, tá bom? Aqui, ó, na minha loja tem música lenta para as pessoas andarem mais devagar, nos momentos de baixo movimento. Gente, isso é uma técnica de psicologia que a gente coloca muito dentro do varejo. O cliente, quanto mais tempo ele ficar na sua loja, mais ele vai comprar. Presta atenção. Quanto mais tempo o cliente ficar na sua loja, mais ele vai comprar. Então, você entende do seu segmento, do seu negócio. Então, você sabe que tem dias da semana que o movimento é mais fraco. Escolhe uma playlist de música mais tranquila, mais ambiente. Tipo, sempre quando eu penso nisso, vem aquela rádio Alfa FM, sabe? Aquelas músicas MPB e tudo mais. Por quê? Porque o cliente vai ficar mais tempo naquele ambiente. Naquele dia de maiores movimentos, que você precisa de uma circulação rápida, porque a tua loja é pequena e tudo mais, de um atendimento rápido, você coloca uma música mais agitada no seu ambiente. E isso vai dar mais ritmo e movimento, tá bom? Mas o que acontece? Tem comércio, gente, que faça chuva ou faça sol, tá aquele forrozão, aquela aceleração, aquele vucu-vucu, onde o cliente não consegue ficar muito tempo lá dentro. Então, dependendo do seu público, isso vai atrair o público. Mas é desumano a pessoa que fique muito tempo exposta a essa música. A pessoa não aguenta, entendeu? Produtos de maior consumo expostos no fundo da loja. Olha só, aqui a gente fala dos produtos de destino. Os produtos de destino, aqueles produtos que os clientes saem da casa deles para buscar, precisam estar no fundo da loja. Quer ver um exemplo muito prático? Muito prático.
Por que o supermercado coloca a padaria e o açougue no fundo da loja? Por que o supermercado coloca o arroz e o feijão no fundo da loja? Para que o cliente navegue na loja. Os produtos de mais buscas precisam estar alocados no fundo da loja para que o cliente possa navegar na sua loja, para que ele possa ser impactado com outros produtos, com outras ofertas, até ofertas que ele nem sabia que ele precisava. Quantas vezes nós vamos no supermercado comprar o pãozinho e a gente volta com um monte de coisa, porque a gente navegou. Então, quando a gente fala do varejo, o varejo precisa ser preparado para vender o tempo inteiro, de forma estratégica. Expositores, gente, bem iluminados. Então, as suas gôndolas, a sua ponta de gôndola, a sua arara, o que for o produto, ele precisa ser valorizado. Não adianta nada você colocar um produto bom, um preço bom, numa gôndola suja, uma prateleira suja, um cabide velho, porque aquilo não valoriza. Você tem uma vitrine suja, nossa, eu fico pé da vida, com fachada suja. Por quê? Porque aquilo mostra muito de como é o cuidado interno com as coisas que estão dentro da loja. E muitos clientes não entram na sua loja porque a entrada não é convidativa para ele. Então, os seus expositores estão bem iluminados? Aqui, display no caixa com produtos de compra impulsiva. Você tem? Presta atenção, gente. O que é compra impulsiva? São aqueles produtos que todo segmento pode ter. Por exemplo, uma loja de roupas. No caixa pode ter meias, pode ter calcinha, cueca. Sabe esses produtos que as pessoas, sempre precisa de mais um? Pode ter lá no caixa. No período de inverno, touca, cachecol. No período de verão, pode ter boné, carteira, sei lá, pensar no seu público-alvo. Então, aqueles expositores de display, eles agregam o quê? No ticket médio. O que é o ticket médio, gente? O ticket médio você pode tirar o seu ticket médio pegando seu faturamento mensal dividido pela quantidade de atendimentos de clientes que você teve no mês. Então, em média, o seu ticket médio vai ser R$10, R$15, R$100, R$200. Quando você tem produtos de venda de impacto, aquilo aumenta um percentual do seu ticket médio. E muitas vezes as pessoas falam assim, Priscila, eu preciso de mais clientes na minha loja. E eu digo, você não precisa de mais clientes. Você não precisa de mais clientes. Como assim eu preciso? Você precisa vender melhor para os clientes que você tem. Escreve isso aí para você. Eu não preciso de mais clientes. Eu preciso vender melhor para os clientes que eu tenho. Então, se o cliente ele vai comprar uma coisa, ele vai sair com a segunda coisa. Você vai aumentar seu ticket médio. Porque quando você aprender a vender bem para os clientes que você tem, aumentar seu faturamento, aumentar o teu lucro, você vai saber cuidar de todos os outros clientes que virão depois. Porque senão você sempre vai ter um balde furado. Sempre vai atrair novos clientes e a conta nunca vai fechar. Então, quando a gente fala desses displays aqui, gente, isso gera muito resultado para a nossa loja. Então, por exemplo, ali a loja de conveniência, o supermercado, o açougue. Gente, quer ver uma coisa que é super lucrativa? Artigos de bomboniere, chocolate, chiclete, gomas, essas trancalhada toda aí que o povo adora. Inclusive eu não posso ver um docinho da Fini lá, seja onde for que eu vou pegar, na farmácia, na perfumaria. Entendam isso, que existem muitas maneiras de você agregar um ticket do seu cliente. Então, nessa área do caixa, ela precisa ter uma exposição. A gente fala do caminho da felicidade, né? Se vocês forem observar os grandes varejos, a gente pega uma Calunga da vida, uma Renner da vida, uma Avan da vida. Como que é o caminho para você ir para o caixa? É um labirinto que você vai sendo impactado o tempo inteiro pelo quê? Pelos displays de compra impulsiva.
que você pode trocar toda semana os produtos que estão ali, tá? Os itens mais caros estão na altura dos olhos dos clientes. Por quê, gente? Geralmente, os itens mais caros trazem melhores resultados, maiores lucros. E o cliente não vai enxergar esse item se ele estiver lá em cima ou se ele estiver mais embaixo. Então, os produtos, se você quer montar uma gôndola, uma exposição estratégica, ele precisa estar na altura dos olhos e das mãos dos clientes, ser acessível para ele. Os itens de destino mais baratos estão no alto e no rodapé da gôndola. Por quê? Porque o cliente já vai buscar, então ele vai se esforçar para pegar lá em cima, para pegar lá embaixo. Mas os produtos com maior margem, melhor margem, os produtos que eu quero vender, foi o Fernando que perguntou, né? Quando eu faço produto que não vende, expor melhor. A gente pode expor numa gôndola, a gente pode fazer uma ilha, Luiz Fernando. O que é essa ilha? Uma ilha expositora. Eu posso fazer no meio da loja, eu posso pôr pontos extras na minha loja. Dependendo do segmento, eu posso fazer cestões na frente da loja. Eu posso montar combos, leve 3, pague 2. Eu posso montar combo de um produto com o outro para o cliente levar. Então, existem várias estratégias que eu posso fazer com um produto que está encalhado, com um produto que não vende, tá? Mas a exposição faz toda a diferença. Porque muitas vezes ele está escondido, ele não está bem sinalizado, ele não está com splash. Aqui, pontos de gôndolas com estratégia de venda, melhores margens, kits, destaques do fornecedor, promoções. Então, muitos varejos não conseguem usar a ponta de gôndola ou a vitrine de forma estratégica. Por isso que não gera resultado. No seu negócio, tem balcões com amostras, provadores das categorias. Isso é a degustação, gente. Então, muitas vezes, o cliente, principalmente um produto novo, um produto de lançamento, um produto encalhado, se você faz uma ação de compra e aplique, uma ação de demonstração, isso acaba vendendo mais, tá? Então, aqui, ó, produtos atraentes, bem expostos, layout, né? Eu sempre falo aqui sobre o layout, movimento gera movimento. Quando você movimenta a sua loja, é como se você começasse a chamar a atenção do cliente para o que você tem de bom. Então, a frente da sua loja, a vitrine, tem que estar sempre mudando. Porque senão vira paisagem, o cliente passa lá, ele nem te enxerga mais. Aqui, promoções individuais de categoria, aproveitamento de gôndolas. Os produtos dos setores comunicam entre si, né, incentivando produtos adicionais. Por exemplo, você tem um supermercado e aí você tem lá o óleo. Perto do óleo, você tem um ponto adicional do papel toalha, por exemplo. Perto do café, você tem um ponto adicional do filtro de café. São produtos adicionais que a gente pode colocar, né? Tem plano de gôndola e abastecimento. Como que funciona o abastecimento da sua loja? Conforme chega no estoque, vai para baixo ou fica no estoque, mas tem uma estratégia de abastecimento, uma sequência, né? O produtos com frente da embalagem virada para a visão do cliente, como que tá, né? Tá com preço, tá bonitinho. Então, depois eu vou compartilhar com vocês essa planilha para vocês fazerem aí o diagnóstico da sua loja e você vai entender o porquê talvez a sua loja não vende. Então, vamos lá. Só para recapitular aqui. Qual é a primeira coisa que eu tenho que ter noção? Quantos metros quadrados tem a minha loja? Que foi o mapa que eu mostrei para vocês, que a planilha vai ficar disponível para vocês depois calcularem. Certo? Depois eu vou desenhar a minha loja aqui. Eu tenho que ter noção quantos corredores eu tenho, como que está a minha fachada da loja, como está o layout da minha loja, como que o cliente está navegando pela minha loja, como que eu estou organizando as coisas de forma estratégica. E aí você vai aplicar esse diagnóstico do atende, não atende. Outra coisa importante. Como que eu estou comprando para minha loja? Eu tenho um sistema que me mostra os meus produtos mais vendidos, que me mostra o meu giro de caixa, ou eu compro no olho? Deixa eu falar como a maioria dos varejistas compram, porque eu sei, gente, eu convivo com varejistas há muitos anos. O fornecedor liga. E aí, fulano, tá precisando de tal coisa?
faltou? Peraí. Aí o varejista vai lá no meio da loja. Ah, manda tanto para mim, manda tanto. Aí o fornecedor fala assim, então, você não quer aproveitar e levar mais 10 caixas? Eu consigo mais uma caixa bonificada para você? Ou eu consigo um descontinho para você? Ou eu consigo, sei lá, um prazo maior de pagamento? Aí o varejista, beleza, pode mandar. Aí o funcionário fala, fulano, tá acabando o produto tal. Aí o varejista vai lá e manda pro fornecedor, manda um pedido para mim aí, de tal coisa. Não tem controle. Eles não conseguem ver se realmente aquele volume de compra era necessário naquele momento. Se aquela compra vai desfalcar o caixa dele. Existem, gente, categorias de produtos na sua loja. Você tem produtos de curva A, que são produtos de alto giro, que não pode faltar na sua loja, são os produtos que o cliente vai buscar. Você tem produtos de curva B, que são produtos importantes de ter na sua loja, que são produtos que têm valor agregado. Geralmente os produtos de curva A, ele tem baixa margem. Os produtos de curva B, ele tem alta margem e ele é uma venda agregada. Tem os produtos de curva C, que são os produtos que têm menos giro, mas alguns clientes buscam, e são produtos complementares aos produtos de curva A. E tem produtos de curva D, que são produtos que estão parados, o exemplo que o Luiz Fernando deu ali. Como vender produto, como estratégia de vendas para vender aquilo que está parado. O que são produtos parados, gente? São produtos de curva D, que eles estão no seu estoque, dependendo do segmento, há mais de 60 dias, há mais de 90 dias sem giro, está parado. E qual é a tendência do produto curva D? Vou até desenhar aqui para vocês, para ficar fixado. Então, a gente tem produto curva A, B, C, D, certo? O produto curva A, ele precisa estar na nossa loja. O produto curva B, ele é importante ter na nossa loja. O produto curva C, se eu não comprar, não faz tanto impacto assim. O produto curva D, eu tenho que ter uma ação emergencial para desovar ele, para vender ele. Seja mudando layoutização, seja fazendo campanha de vendas, seja fazendo combo. Por quê? O produto curva D de hoje, ele vai virar o produto curva E de amanhã. Pri, como assim curva E? Eliminável. Você vai ter que eliminar esse produto. Ou você vai ter que vender abaixo do seu custo, ou você vai ter que esse produto vai perder, como eu te falei lá, do corredor lá da loja que eu fui visitar, que o cara já tinha perdido a conta de quanto dinheiro ele tinha perdido ali, porque ele vai ter que eliminar esse produto, vai ter que descartar esse produto, tá? Então, comprar bem, eu aprendi isso com um cliente meu, em 2018, e ele disse uma frase assim que eu falo para muitas pessoas: quem compra bem, vende bem. Se hoje você tem problema de dinheiro na sua loja, se você tem problema de fluxo de caixa na sua loja, um dos motivos está porque você não compra bem. Você compra no achômetro. Você compra porque o concorrente vende e você quer vender também. Você pega o produto, precifica de acordo com que o preço do cliente do concorrente e não com a sua realidade. Só que você se esquece de olhar o volume que esse concorrente está comprando e ele paga mais barato, talvez. E aí você vai afundando cada vez mais o seu negócio, tentando salvar o seu negócio. Então, gente, a melhor forma de você verdadeiramente construir um negócio sólido é entendendo o seu potencial de venda por metro quadrado, fazendo um bom layout da sua loja para otimizar o seu tempo, o seu espaço, entendendo de compras, curva A, B, C, D e E. E o outro ponto que eu quero falar aqui para vocês, só deixa eu responder a pergunta aqui. Você tem a mentoria de como vender melhor no varejo, sendo fornecedor desse canal? Sim. Você é distribuidor no caso, Douglas? Depois só responde aqui, tá bom? Se você é distribuidor. Depois a gente fala mais sobre isso. E aí, gente, tem um outro ponto fundamental
o porquê o varejo não vende. Quem quer saber, gente? Porque talvez a tua loja não está vendendo, porque talvez você não está atraindo novos clientes, porque você não está atingindo as suas metas. Quem quer saber, fala eu aí, para eu saber se vocês estão comigo, porque agora a cabeça de vocês vai ferver, 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 ferver. Bora! Quem quer saber por que a loja não vende? Eu abro aqui a nossa próxima ferramenta. Olha lá. Quero ver mais, quero ver mais, quero ver mais, quero ver mais, quero ver mais. Tô animada, hein, gente? Tô animada. Bora, bora lá, bora lá, bora lá. Por que a sua loja não vende? Um dos motivos é porque você não tem uma meta de vendas para a tua loja. É aquela loja que abre as portas todos os dias e seja o que Deus quiser. Que o cliente quiser comprar, ele compre. Vamos orar, gente, para o cliente entrar aqui e comprar. É o tipo de loja que está sofrendo vendas e não fazendo vendas. Tem uma grande diferença. Enquanto a tua loja está sofrendo vendas, o que é sofrer vendas? Depender do outro para entrar e comprar. Você não terá domínio sobre os seus resultados. Quando a sua loja começa a fazer vendas, porque você tem uma meta, porque você tem um direcionamento. Muitos de vocês que preencheram a nossa planilha têm uma equipe. Outras pessoas trabalham sozinha, né? Dentro da loja. O que eu vou falar aqui serve do mesmo jeito. Se você trabalha sozinho, quem tem equipe, coloca para mim aqui, só para eu saber. Quem tem equipe, coloca aqui. Quem trabalha sozinho, coloca o número 1 para eu saber, tá bom? Quem tem equipe, coloca o número aí de pessoas que têm equipe. 5, 10, 15, coloca aí para mim. Porque o que eu vou falar agora de metas funciona do mesmo jeito. Antes de eu apresentar a planilha, deixa eu falar por que muitos donos de varejo não colocam metas. Por medo. Medo de não atingir a meta. Medo de fracassar. Gente, a meta é como o Waze na nossa vida. Se eu pegar o meu celular aqui e falar, Waze, eu quero ir para o Rio de Janeiro. O Waze vai determinar o meu destino. Ele sabe para onde eu quero ir. Quero ir para o Rio. Ele vai identificar onde eu estou hoje, a minha localização, e ele vai criar o melhor trajeto. Quando a gente tem uma meta na nossa empresa, é do mesmo jeito. A gente vai colocar um destino. E através desse destino, nós vamos criar a melhor estratégia para alcançar. Então, eu sempre falo que no varejo nós temos que ter 3 metas, tá bom? Marquem aí. Nós precisamos ter uma meta bronze na nossa loja. O que é a meta bronze? É a meta que vai pagar as contas. Tem que empatar, 0 a 0. Meta bronze. É a meta mínima viável para ser atingida. Nós temos que ter uma meta prata, que é a meta que paga as contas e já sobra um dinheiro. Nós temos que ter uma meta ouro, que é a meta que paga a conta, sobra o dinheiro e faz eu reinvestir no meu negócio para que eu possa crescer. E eu vou ajustando e calibrando a minha meta. Mas o que eu não posso ter é uma meta única, porque essa meta única limita o meu negócio, meu potencial de negócio. Então, meta bronze, meta prata, meta ouro. E como que a gente vai fazer esse resultado acontecer? Vem com a Pri aqui, que eu vou mostrar uma planilha para vocês maravilhosa, que meus clientes já faturaram milhares e milhares de reais utilizando esse pensamento aqui, tá bom? Bora lá. Quando a gente fala de meta de varejo, eu sempre digo o seguinte: o varejo
é um paciente na UTI que precisa de monitoramento. Não adianta eu chegar para o meu time e falar, galera, a meta é 50 mil. E achar que a galera que trabalha lá vai fazer 50 mil acontecer. Não adianta eu, que sou eu empresa, por exemplo, estou lá na minha loja, muitos aqui trabalham sozinhos na loja, achar que é só abrir a porta todos os dias que o milagre vai acontecer. Você é o milagre que faz as coisas acontecerem. Então, primeira coisa, vamos supor que você estabeleceu a sua meta bronze aqui, que é 20 mil reais, certo? Por mês. A minha meta bronze é 20 mil por mês. Automaticamente, essa planilha vai te dar o quê? Quanto que você tem que vender por semana, quanto que você tem que vender por dia, quanto que você tem que vender por hora. Então, se você trabalha sozinha aí na loja, ele já vai te dar aqui, ó, qual que é a sua meta. Se você trabalha, se você tem 2 colaboradores aqui, ó, 2 colaboradores, ele vai dividir a meta por colaborador. Então, cada colaborador vai vender 10 mil por mês, 2.500 por semana, 416 por dia e os míseros R$52 por hora. E aí você faz a conta, meu amor. Quantos clientes por hora você recebe lá na sua loja? Quanto a mais você tem que agregar no ticket médio para atingir a meta por hora? Então, você, dono do negócio, começa a olhar para o seu negócio estrategicamente, que para você atingir o resultado do mês, você tem que atingir o resultado do quê? Do dia. E aqui você está colocando quantos dias na semana você trabalha. Eu tenho que vender por dia R$833 para eu alcançar a minha meta da semana, que é de 5 mil, para eu alcançar a minha meta do mês, que é de 20. Então, tem semanas que são mais quentes dentro do mês, tem semanas que são mais frias, então uma semana acaba compensando a outra, só que isso aqui é um balizador para a gente. Então, você que tem time, tem 2, tem 3 pessoas, você pode dividir essa meta pela quantidade de pessoas que você tem dentro do seu negócio, tá bom? E aí, vamos supor que a sua meta é 60 mil reais. A mesma coisa. Você tem que otimizar qual que é a minha meta da semana. Com isso, lembra do Waze? Ele vai criar a melhor rota? Qual que é a melhor rota para eu atingir minha meta da semana? É fazer campanha? É abrir um canal de vendas no WhatsApp? Teve uma pergunta aqui, né? Dicas para vendas online, do Gilvaneide. Então, o que é, gente? Então, aqui primeiro eu preciso ter uma meta, certo? Para eu pensar nas melhores ações, nas melhores estratégias, primeiro eu vou definir uma meta. Então, já vai pensando aí na sua meta, bronze, prata e ouro. Depois eu quero saber, tá bom? Então, vamos lá. Eu defini a minha meta bronze. Depois eu vou definir o como eu vou chegar nesse resultado. Lembrando, gente, que não é fazendo as mesmas coisas que a gente vai construir um resultado diferente. Eu preciso fazer ações diferentes. Então, talvez, para eu conseguir o meu resultado, eu vou precisar fazer parcerias, eu vou precisar de fazer eventos dentro da minha loja, eu vou ter que fechar uma parceria com o meu fornecedor, de degustação, de brindes, de premiação, do estoura balão. Dentro do nosso programa Jornada de Sucesso, a gente tem um módulo só de campanhas de PDV. A gente tem estoura balão do cliente, a gente faz sorteios, a gente tem várias estratégias que a gente pode fazer para fazer o cliente aumentar o ticket médio dele. Nas compras acima de R$100, concorre o prêmio tal. E de onde vem esse prêmio? Do seu caixa? Não, do seu fornecedor. Porque você precisa chamar o seu fornecedor para o jogo, para fazer estratégias e ações no seu ponto de venda, no seu PDV, tá? Então, quando eu tenho uma meta, eu vou pensar em ações diferentes para alcançar essa meta. Uma delas são as ações que eu faço no PDV. A outra ação, gente, abrir canais de vendas. Canais de vendas, novos canais de vendas que não dependam só da minha porta levantada. Canais de vendas que não dependam apenas do horário de funcionamento da minha loja. Então, quais são os possíveis canais de vendas? Canais de vendas digitais, gente, que tem o próprio WhatsApp, que tem muita loja que mal atende o cliente no WhatsApp.
que não sabem ser cordial. Criar um catálogo no WhatsApp, ter um número WhatsApp Business, onde você tem um catálogo de produtos, de promoções da semana, que você atualize o seu status do WhatsApp, que você crie uma lista de transmissão dos seus clientes de forma muito simples, que você cadastre o seu cliente. Gente, presta atenção. Mais de 85% do varejo não tem um banco de dados dos seus clientes. Quanto dinheiro na mesa você está deixando? Porque você não tem um telefone do seu cliente, você não tem um e-mail. Você fica de forma ali só receptiva, não consegue ser ativo estrategicamente. Como que você pode fazer uma ideia, por exemplo, isso tem lá dentro do Jornada de Sucesso e Varejo, que depois eu vou falar para vocês. Como que você pode fazer uma ação para captar o contato do seu cliente? Você pode fazer um cupom de sorteio, onde ele coloca nome, telefone, e-mail, por exemplo, e o bairro, se você quer saber de onde mais estão vindo seus clientes. E aí você faz uma ação, por exemplo, a gente vai ter em agosto, Dia dos Pais. Uma coisa bem importante de estratégia, olhar para o calendário sazonal do varejo. A gente vai ter Dia dos Pais, então a ambientação da loja, as campanhas que você faz tem que estar relacionada com as datas sazonais. Você pode fazer um cupom, capta essa informação do cliente, faz o sorteio, e depois você joga tudo isso dentro do seu sistema. Pri, eu não tenho um sistema. Bota na planilha, bota no papel de pão, mas tenha essa informação em nome de Jesus, tá bom? Por quê? Porque aí você vai pegando, vai entrando em contato com esse cliente. Oi, fulano, aqui é o Douglas e eu quero agradecer pela tua visita em nossa loja. Salva o meu número aí para você receber as nossas promoções e novidades. Jesus Cristo amado, qual é o varejo que faz isso? O cliente vai se sentir especial. Você aproxima o cliente de você, você fideliza o cliente de você. O cliente salva o número, você salva o dele, adiciona numa lista de transmissão. E você pode criar várias listas de transmissão. Eu posso criar uma lista de transmissão só de mulheres, só de homens, só de pessoas que têm interesse no produto XYZ. E eu vou fazer o meu comercial, a minha venda ativa em cima daquilo, tá? Então, essa é uma estratégia. Ter os dados do seu cliente para que você esteja mais ativo. Ativar o canal de vendas pelo WhatsApp, onde o cliente possa consultar o preço, onde o cliente possa fazer uma encomenda e possa retirar na sua loja, onde o cliente possa ver o que tem na sua loja. Tem uma loja que a gente fez uma mentoria para eles, no segmento de perfumaria. Foi na época da pandemia também, tá? E tudo fechado a loja. A gente ativou o canal de vendas do WhatsApp, foi uma das coisas que salvou o resultado ali para pagar as contas, pelo menos, quando todo mundo estava fechado. E o que as vendedoras faziam? Elas faziam uma chamada de vídeo com o cliente. Olha aqui o produto que eu tenho. O cliente queria a coloração. Olha, eu tenho a cor X, a cor Y, a cor... Cara, então é levar a loja para casa do cliente. Então, a venda pelo WhatsApp, ela é fundamental. Mas sabe o que acontece? Quando não tem cliente, geralmente no varejo, o povo encosta no balcão e fica esperando o milagre acontecer. Aí, quando chega o cliente, tá todo mundo com aquela cara de morto, cansado, e faz um atendimento ruim para o cliente. E aí reclama que o resultado não vem, né? Então, o WhatsApp é um ótimo canal, porque, cara, o cliente fica o dia inteiro com o WhatsApp na mão. Outro canal também, Instagram, dependendo do seu segmento, você pode ativar uma loja no Instagram. Marketplace. Para quem é do segmento de alimentação, gente, o iFood. O iFood é um ótimo canal, tem um cliente meu de Minas Gerais, que 30% do resultado da loja de conveniência dele vem pelo iFood. Então, ele coloca uma tabela de preços diferenciada para esse canal e ele consegue vender muito pelo iFood. Então, existem várias maneiras de canais de venda digital. É só você entender qual que vai funcionar melhor para você. Pri, eu não entendo nada de digital. Isso, para mim, é uma puta de uma crença de um mimimi. Porque tem muita gente hoje que está gerando resultado no digital que também não entendia nada. E você só vai entender se você começar a fazer. Para de dar desculpa para a tua empresa e começa a dar resultados. Muitos varejistas não têm resultado porque eles são muito bons em justificativas, em desculpas. Se você é bom em justificativa, você não é bom em mais nada. Chega.
Sabe aquele momento do basta? Que você fala, cara, eu só tenho uma alternativa, fazer essa empresa dar certo. Porque é daqui que eu vou realizar os meus sonhos, é daqui que eu vou realizar os sonhos dos meus filhos, da minha família. Chega de justificativa. Chega de descontaminar com quem não está tendo resultado. Ah, mas o mercado está difícil, porque o meu amigo tem loja, falou que o movimento está fraco. Problema dele. Vai você se conectar com quem está gerando resultado, com quem está crescendo. Vai visitar empresas grandes para você se inspirar. O mundo, gente, desde que é mundo, sempre existiu crise. Só que tem pessoas que estão crescendo dentro da crise, tem pessoas que estão se entregando para a crise. De qual lado você está? Por mais quanto tempo você vai ter energia para fazer as coisas do jeito que você faz? Como vai ser daqui a 5 anos se você não tomar uma decisão hoje de fazer diferente? E sabe por que eu resolvi entregar tudo isso aqui, gente, para vocês? Porque definitivamente, nós precisamos nos dar as mãos. Quem tem informação tem que transbordar a informação. E é isso que você está aprendendo aqui. Sabe o que eu desejo? Que você transborde aí no teu vizinho, no comércio do teu lado. Olha, eu fui participar de uma aula e eu aprendi isso e isso. Acho que isso pode funcionar para você. Porque se a gente criar um mundo e as pessoas contribuem umas com as outras, o nosso mundo fica melhor. Sabe uma coisa que me deixa muito triste, gente? Uma coisa que me deixa, assim, muito chateada? Eu lembro uma vez que eu estava vindo de uma cidade vizinha, hoje eu moro em Arujá, uma região da Grande São Paulo, fica próximo ao aeroporto de Guarulhos, para quem for de outro estado aí, fica bem fácil de localizar. Eu estava vindo de uma cidade vizinha, e eu parei no farol, o farol parou, e eu olhei para o lado, e tinha umas 3 portas de aços fechadas, com uma placa de aluga-se. Isso tem muito tempo, tá? Acho que deve ter uns 6, 7 anos atrás. E eu olhei para aquilo e me deu uma tristeza tão grande. E eu não entendia por que eu tinha ficado triste. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas por que eu fiquei tão triste? E eu comecei a refletir. Que quando uma porta se fecha, não é apenas um CNPJ que se encerra. Se encerra um sonho. Se encerra anos de dedicação, de investimento. Talvez o dono daquela empresa pegou as últimas economias que ele tinha da família para investir naquele negócio que não deu certo. Se perderam empregos. São tantas coisas envolvidas por trás de um CNPJ. Se a gente não parar para pensar, a gente não faz ideia. E foi naquele dia ali que algo começou a movimentar em mim para cada vez mais eu trabalhar com empresários e empresárias. Então, quando as pessoas dizem, Priscila, como você tem energia e força para fazer as empresas prosperarem e tudo? Porque não é apenas a empresa que prospera, gente. Quando você pega algo que você aprendeu aqui, nessa 1h30 comigo, e aplica no teu negócio, e muda o teu resultado, eu sei que não foi só o CNPJ que foi beneficiado. A sua vida vai ser diferente. Os empregos que você vai gerar, as oportunidades que você vai gerar. Faz sentido, gente? Quem já aprendeu alguma coisa nessa 1h30 comigo, coloca eu aí, só para eu saber enquanto eu tomo a minha água aqui. E por que, gente, que eu falo para vocês que esse método do MSV, que é o mapa sistêmico do varejo, ele funciona? Porque ele faz você olhar para dentro do seu negócio. Ele faz você olhar para dentro da sua realidade. Ele trabalha a sua parte mental como empresário, como empresária. Ele trabalha a sua visão de negócio. Ele muda os seus comportamentos. E ele traz de forma prática, como eu trouxe para vocês, através de planilhas. Beleza, é isso daqui, o que eu faço com essa informação? Se o meu faturamento por metro quadrado está baixo, o que eu tenho que fazer para isso, tá? Ele
Ele traz toda essa visão. Por isso que ele funciona. Então, por que esse método, gente, de tudo que muitos varejistas, clientes meus já testaram, por que ele é o melhor? Porque ele faz você sair da operação do seu negócio e ir para a estratégia do seu negócio. Se você hoje é o dono, barriga de balcão, que faz tudo, quem é que está sendo o dono do seu negócio verdadeiro? Quem é que está olhando a estratégia do futuro do seu negócio, se você não tem tempo? Porque você está na parte operacional, você não tem tempo de olhar a estratégia. Então, é por isso que o nosso método funciona. Por quê? Ele faz você ir para a estratégia. Ele faz você desenvolver outras pessoas para estar no seu negócio. Ele faz você contratar as pessoas certas, que estejam comprometidas com o seu negócio. E, principalmente, ele vai te ensinar a fazer a sua loja trabalhar sem você. Fazer a sua loja funcionar sem você. Para que você tenha mais qualidade de vida. Para que você tenha tempo de ficar com seus filhos. Que você tenha tempo de viajar. Que você tenha o prazer de falar assim, hoje eu vou meio período para minha loja, ou hoje eu não vou para a loja, vou fazer algum acompanhamento aqui online. Então, por isso que o método funciona, porque além de ele te entregar uma loja próspera, uma loja lucrativa, uma loja que você dobra o seu faturamento através dele, ele te entrega algo que é imensurável, que é liberdade, que é qualidade de vida, que é a realização dos seus sonhos. E muitas vezes, os varejistas não têm tempo para as pessoas mais importantes da família deles. Eu comecei a nossa aula falando que o meu maior empreendimento é a minha família. E com certeza, o seu maior empreendimento é a sua família. Porque não dá para voltar no tempo e recuperar o tempo perdido que você não teve com seu filho, com a sua filha. De voltar no tempo e querer ter participado mais do crescimento dos seus filhos, isso não volta. Então, o maior patrimônio que você tem é a sua família, é a sua saúde, é a sua qualidade de vida. E o que eu mais vejo são varejistas perdendo a família, o contato, a conexão, perdendo o casamento, perdendo a saúde, para tentar fazer a empresa dar certo. E mesmo assim não dá certo. Então, as duas coisas vão fluir ao mesmo tempo. O crescimento da tua empresa e a sua realização pessoal. Elas vão caminhar ao mesmo tempo. E durante muitos anos eu venho aplicando esse método nos meus clientes de varejo. Em 2020 abrimos aí a mentoria. Então, empresas que podiam sim me pagar R$200 mil por ano para que eu pudesse aplicar junto com eles todo esse método. Só que esse método ele foi tão lapidado, ele foi tão melhorado, que ele está condensado em blocos. Que se você pegar, assistir às aulas, baixar as ferramentas, você mesmo pode aplicar no seu negócio e mudar os seus resultados drasticamente. Assim como o depoimento da Bia que nós tivemos aqui, eu tenho outras dezenas de depoimentos de pessoas de varejo que dobraram o seu faturamento, os seus resultados, mas mais que isso, conseguiram a qualidade de vida e a realização dos seus sonhos pessoais. Então, eu quero pedir permissão a vocês para eu falar do Jornada de Sucesso Varejo. O que é, gente, o Jornada de Sucesso Varejo? Ele é um programa de 12 meses. Ele está dentro da nossa plataforma. A gente tem uma plataforma de ensino que se chama 7 Sucessos. E quando você entra no Jornada de Sucesso, você tem acesso a mais de 13 cursos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Esse é o nosso Jornada de Sucesso Varejo. Está dentro da nossa área de membros. Ele é um programa que você tem acesso por ele por 12 meses, onde você tem mais de 13 cursos. Daqui a pouco eu vou falar dos bônus exclusivos. Onde você tem cursos de liderança, de vendas, empreendedorismo, inteligência emocional e planilhas práticas para aplicar. Quando você entra, você preenche um diagnóstico de área de alavanca, que são os pontos de foco e melhoria do seu varejo.
Você faz um teste para identificar quais são suas forças como dono do negócio, onde você tem que focar. Se você tem sócio, onde cada sócio foca. Um foca na área financeira, outro foca no comercial. Você tem acompanhamento mensal da nossa equipe de sucesso durante 12 meses. Todo mês você preenche um diagnóstico para a gente acompanhar a evolução e a melhoria do seu negócio. Aqui tem todos os cursos de inteligência emocional. Por que inteligência emocional? Porque inteligência emocional é a base. É aqui que você vai entender por que você se sabota, por que você procrastina, por que você tem medo de algumas coisas. A inteligência emocional vai te dar clareza do alinhamento entre a vida pessoal e a vida empresarial. Aqui você tem vendas, né? Aumente aqui a lucratividade da sua empresa através das vendas. Então, você tem um curso completo de estratégias avançadas de vendedor, seminário e lista de vendas, atendimento 5 estrelas. E esses treinamentos aqui, gente, você pode disponibilizar para a sua equipe fazer também. Então, essa parte que é mais de vendas, de marketing, de atendimento, a sua equipe pode fazer. Pri, eu trabalho com 1 ou 2 pessoas, põe eles para estudarem dentro da plataforma. E isso vai trazer todos vocês para o mesmo nível de jogo. Tem a parte do empreendedorismo, onde você vai ter o business extraordinário, método empreendedor gerista, Titãs. Gente, dentro desse treinamento Titãs, a gente tem um módulo só de marketing, que eu ensino vocês como criar o Google Meu Negócio, como vocês se posicionarem, como vocês ranquearem de forma orgânica no Google. Tem várias ferramentas, Facebook, Instagram, posicionamento mesmo da sua marca. E a capacitação de equipes também, que é a equipe de alta performance, que a gente vai cuidar da sua equipe. Pri, eu não tenho tempo de treinar a minha equipe. Vai colocar para estudar dentro da nossa plataforma, tá? Então, são 13 cursos inclusos dentro do pacote de Jornada de Sucesso. Estão todos eles aqui, que você pode acessar. E aqui tem o tempo de cada curso, ó, o Titãs que eu falei para vocês. O Atendimento 5 Estrelas é um curso fantástico para varejo, voltado diretamente para varejo. Então, além de todos esses cursos, tem um módulo, gente, exclusivo do varejo, onde você vai aprender a fazer precificação, compras, layoutização, as campanhas que eu falei para vocês, as campanhas promocionais, canais de vendas digitais, tem tudo lá passo a passo, de forma muito simples. A videoaula, a gente sempre preza pela qualidade da entrega, do áudio, o compartilhamento de tela, eu vou ensinar passo a passo você como fazer, como baixar as ferramentas, tudo de forma muito simples. E o que é melhor, gente? Vocês podem estudar o horário que vocês quiserem, de onde vocês quiserem. Porque vai estar tudo armazenado na nossa plataforma. Então, esse é um programa novo que a gente está lançando hoje pela primeira vez. Por isso que eu falei para vocês que eu nunca tinha feito isso antes. Eu não sei quando que a gente vai fazer novamente, o que a gente vai propor aqui para vocês. Então, o que a gente vai entregar para vocês é tudo isso que está dentro da nossa plataforma. Então, gente, não tem mais essa. Não tenho tempo. Não tem mais essa. Eu não sei fazer. Tá aqui. Se você não conseguir gerar resultado com o que tá aqui, eu posso ser muito sincera com você. Você não gera resultado fazendo mais nada. Porque tá tudo mastigado, tá tudo validado aqui. Então, olha só, eu falei para vocês que uma empresa me pagava por uma mentoria em torno de R$200 mil por ano. Eu sei que não é a realidade da maioria dos varejistas hoje que nós temos no Brasil. Eu sei que muitas pessoas não teriam condições de pagar esse valor para mim. Quando nós lançamos o Jornada de Sucesso Varejo, tá aqui, deixa eu compartilhar a tela novamente. Aqui, se vocês entrarem agora, aqui, ó, no nosso portal, o valor do Jornada, se você fosse comprar todos esses cursos avulso, entra lá e compra todos esses cursos avulso, ele dá um investimento de R$10.766. Quando você faz a assinatura do Jornada, esse valor sai por R$2.997. E eu posso garantir para você, esse valor aqui, gente, de R$2.997, é um valor que você já tem aí na sua loja. Sabe onde? No seu estoque.
nas taxas de juros que você paga no banco, nas perdas que você tem todos os meses de produtos. Você já tem esse recurso. Esse recurso só não está alocado naquilo que está te trazendo resultados. Então, eu sempre falo, muitas vezes as pessoas falam assim, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, são as maiores justificativas que as pessoas dão para não dar o próximo passo. Esse valor já existe. Você só precisa entender como conseguir colocar energia para aquilo que vai te trazer resultado. Só que vocês que estão aqui participando da mega aula, vocês que entraram no grupo, tem pessoas que entraram no grupo há 10 dias atrás, estão me acompanhando nessa jornada, né? Há 10 dias, nas interações, pessoas que me acompanham na live, recebi mensagem de vocês dentro do Instagram, e eu adoro responder a vocês, tá? Então, é o lançamento do nosso Jornada de Sucesso Varejo hoje, nessa mega aula. Então, para vocês que estão aqui, o valor do investimento não vai ser... Deixa eu colocar aqui no Flipchat, gente. O valor do investimento não vai ser R$ 2.997. Se vocês entrarem lá na plataforma, esse é o valor que está lá, tá bom? R$ 2.997. Vocês que estão aqui na mega aula, vocês que acompanharam, vocês que aprenderam dentro de 1h30 algo comigo, não tem noção quem vocês vão se tornar dentro de Jornada do Sucesso. Então, vocês que estão aqui, o valor do Jornada do Sucesso, lançamento, gente, R$ 997, ou então você pode fazer em 12 vezes de R$ 99,50. Verdadeiramente, gente, eu estou disposta a fazer o seu negócio prosperar. Eu estou disposta a levar você para o próximo nível. Vou pedir para a minha equipe colocar o link aqui para você adquirir o seu Jornada de Sucesso e Varejo nesse valor de lançamento, R$ 997 ou 12 vezes de R$ 99,50. Você pode usar 2 cartões de crédito se você quiser, dentro da plataforma, como você achar melhor. Pri, qual é a garantia que eu tenho entrando em Jornada de Sucesso? Se durante 7 dias você está lá dentro da nossa plataforma, você não se identificar com o nosso método, você não gostar do material que está lá, nós fazemos o estorno 100% do valor. 100% do valor vai ser estornado para você. Essa é a primeira garantia. Mas eu tenho uma segunda garantia também. Se durante 90 dias, quando a gente te entregar logo no início, toda a tua jornada, de acordo com a tua dor, de acordo com a tua necessidade, daquilo que você quer resolver, se durante 90 dias você aplicar, você estudar, você baixar as ferramentas, mostrar pra gente, ó, fiz isso, não tive resultado. Durante 90 dias, depois que você já fez ali vários dos módulos que estão lá, e mesmo assim o resultado não vier, nós ainda devolvemos 100% do seu valor. E pasme, eu vou te pagar mais R$500. Eu vou te devolver R$500 do meu bolso. Sabe por quê, gente? Porque eu garanto que eu faço. Eu já fiz muitos varejos prosperarem, fazer dinheiro, empresas expandirem, irem para o próximo nível. Não tem como não dar certo. Se você fazer o que tem que ser feito, entrar lá, é aula de vendas que eu preciso entender, é como atrair clientes, é o marketing, é como precificar, é como organizar minha loja, é como fazer parcerias, é como negociar melhor com o meu fornecedor. O que eu tenho que fazer? Como que eu faço uma layoutização? Como que eu faço? Qual que é a campanha que eu faço esse mês? Você vai ter o calendário do varejo, calendário sazonal do varejo, onde tem várias ideias, dia dos pais, o que eu posso fazer? Dia das crianças, o que eu posso fazer? Dia das mães, o que eu posso fazer? Vai ter lá, passo a passo, gente. São anos de dedicação, são anos ali acompanhando varejistas, que eu cheguei na consolidação de todo esse material. Tem um módulo, gente, só de RH, onde, nesse módulo, você vai entender desde quando contratar as pessoas, como criar um descritivo de cargo, como você pode criar um checklist operacional para você todos os dias parar de falar o que as pessoas têm que fazer e elas já saberem verdadeiramente o que elas precisam fazer. Então, tudo isso vai estar lá para você. Vamos falar dos bônus agora? Vamos? O que você leva de bônus?
Você leva o treinamento Atendimento 5 Estrelas para você treinar a sua equipe, onde a sua equipe vai entender sobre a importância de metas, como organizar a loja, como precificar, como layoutizar. Atendimento 5 Estrelas. De bônus para você. Se você entrar hoje na nossa plataforma, só o Atendimento 5 Estrelas, ele tem um investimento de R$ 597. O que mais você vai levar, gente, de bônus para você? Você vai levar um curso online. Organize o seu dinheiro. Como organizar suas finanças pessoais com a mentora Silvia Souza, gente. Ela é incrível. Se você fosse pagar esse curso para a Silvia, ele sai mais de R$ 1.700 e você está ganhando de bônus. Por quê? Porque eu quero te dar todas as ferramentas e os recursos necessários para que você tenha o resultado no seu varejo. Como eu disse, é a primeira vez que a gente está entregando isso, da forma que nós estamos entregando. É a primeira vez que eu estou entregando isso nesse valor. Vai se repetir? Não sei. Não sei se isso vai se repetir. Eu só sei que se você chegou até essa aula, a UT te trouxe até aqui. E eu espero ter entregue algo de valor para você, algum aprendizado, alguma reflexão que te faça ir para o próximo nível, que faça você expandir a sua mente, expandir os seus pensamentos, tá? Então o link está aí para você reservar a tua vaga no Jornada de Sucesso e vai ser incrível te mentorar, te acompanhar dentro desse processo e que você possa aplicar um pouquinho do que você aprendeu hoje na sua loja. Que amanhã, quando você chegar, você possa olhar a tua loja de uma maneira diferente. Uma loja cheia de oportunidades. E que a maior oportunidade que você tem é a sua vida. A maior oportunidade que você tem é de decidir fazer diferente. A maior oportunidade que você tem é decidir ser uma pessoa próspera, ser um empresário, uma empresária próspera, para fazer o seu negócio deslanchar. Então, eu sempre digo que as oportunidades estão à disposição de todos. Alguns pegam, alguns aceitam e outros arrumam justificativas. Eu quero que você que está aqui assistindo essa aula agarre essa oportunidade, porque eu garanto, tudo vai mudar a partir do momento que você mostra para o universo que verdadeiramente você está disposto, está disposta a fazer algo diferente. Eu agradeço demais a presença de vocês nessa mega aula Varejo de Sucesso, que você possa ter tirado valor. Vou colocar os materiais lá dentro do nosso grupo. Fique atento aos e-mails também, porque vai ter lá a opção do e-mail para você baixar o material também, e que você possa ter muito sucesso aí no seu varejo, e que você decida simplesmente prosperar cada vez mais e mais. Quero agradecer demais pela presença de vocês, tá bom? Beijo no coração, até a próxima, espero vocês no Jornada de Sucesso. Tchau, tchau.